Eu gostaria que as senhoras abrissem a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Eu quero dizer para vocês, nunca percam a esperança. Amém? Nunca percam a esperança. Nunca percam a fé. Mesmo quando parecer que tudo está contrário, né? Que tudo está ao contrário do que você está buscando, do que você está pedindo, do que você deseja, dos seus sonhos, né? Do que a gente falou a semana passada. Mas nunca perca a sua fé, a sua esperança. Amém? Vamos ler? Vamos ler. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, quem? Jesus. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. A Bíblia que eu estou lendo é a Almeida atualizada. Existe a Almeida atualizada e agora tem uma atualizada da atualizada. A minha atualizada da atualizada. É a mais recente atualizada. Então, se você ler aí e der pequenas diferenças, é o mesmo significado, só que com palavras diferentes, certo? Então, versículo 3 de novo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Amém? O contexto, o pano de fundo dessa mensagem, Jesus estava no monte, pregando um sermão, falou sobre várias coisas, falou sobre o juízo, sobre não lançar as pérolas aos cães, incitou a orar, falou sobre os 2 fundamentos, sobre os falsos profetas. Então Jesus estava lá no monte, pregando, falando da palavra. E quando ele desceu do monte, que é aí que começa no versículo 1, quando ele desceu do monte, se aproximou dele quem? Um leproso. Um leproso. Você pode achar assim, sim, normal, leproso. Não era normal. Nem hoje seria, mas naquela época não era normal. Porque naquela época a lepra não tinha cura. E era contagioso. Quando alguém era diagnosticado com lepra, ele era afastado do convívio da família, do convívio da sociedade. E se alguém fosse passando por não saber tal, ele tinha que gritar: imundo, imundo, para que soubessem que era alguém com lepra, né? Então não era normal. Aquilo que aquele homem fez, quando Jesus desceu, ele se aproximou dele, isso não foi normal, isso foi um ato de fé, isso foi um ato de esperança, né? Foi um ato de esperança. Agora, que lição nós aprendemos aqui? Ele adorou a Deus. No versículo 2, na parte A do versículo, diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou. Essa mesma passagem também fala em Marcos, capítulo 1, 40, e em Lucas 5, 12. Eu li todas elas. Em Lucas fala assim: e ele prostrado o adorou. O que foi que eu falei para vocês no início do culto? O que é adoração? Adoração é você adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Então, primeiro aquele leproso,
ele adorou. Ele estava correndo um risco de morte ali, de ser apedrejado, de sofrer discriminação, de ser xingado, mas ele foi lá aos pés de Jesus e o adorou. Amém? Ele creu em Jesus, na sua onipotência, né? No mesmo versículo 2, no final diz assim, dizendo, Senhor, se queres, podes me purificar. Ele reconheceu que Jesus podia fazer por ele o que os médicos não podiam fazer. Ele reconheceu que Jesus, ele creu que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus. Ele creu nisso. Senhor, se quiseres, tu podes me purificar, mas eu te adoro pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer. Amém? Essa oração, o Espírito Santo, porque o Espírito, quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo nos lembra ela. Você sabia disso? Quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está vivendo uma situação difícil, de perigo, o Espírito Santo faz você lembrar daquela passagem. O Espírito Santo ministra ao seu coração. Eu tenho consciência que aqui eu sou apenas um instrumento. Eu estou falando só. Mas é o Espírito Santo que faz a obra no coração de cada um de vocês. Amém? Na família. É o Espírito Santo. E eu tô explicando isso para vocês porque essa oração, o Espírito Santo ministrou o meu coração quando eu estava passando pelo um dos desertos, né? Porque enquanto vivermos aqui nesse mundo, vamos passar por lutas, né? Quem aqui sabe do meu testemunho que eu tive câncer de mama em 2020, mas para a glória de Deus eu estou curada, amém? E esse versículo vinha no meu coração e eu orava a Deus e dizia, Senhor, eu não te adoro pelo que o Senhor faz, e sim pelo que o Senhor é, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar. Mas isso é falta de fé, dizer se o Senhor quiser. Não é falta de fé. Não é falta de fé, é mostrar que você confia e ama Ele, independente se Ele fizer, se Ele não fizer. Mas você crê que Ele tem poder para fazer. Mas se Ele não fizer, você continua amando Ele do mesmo jeito. Quantos de nós estamos aqui já pedindo a Deus, lutando pela nossa família, ou por algo que estamos... que está tirando a sua paz já há muito tempo. Então, mas você continua na presença de Deus, você continua buscando a Deus. Aí você pode dizer assim, mas pastora, existe pessoas que fazem ao contrário? Existe sim. Que eu sigo no ministério assim integralmente, casei, meu esposo já era pastor, vai fazer 30 anos agora, dia 24. E eu já vi muita gente que não tem essa atitude aqui. Porque muitos confundem, muitas pessoas, é o extremo, ela acha que ela tem que estou passando por esse problema, é isso mesmo, não vou pedir a Deus não. E outras acham que por ela estar pedindo não está recebendo, ela acha que Deus não está ouvindo, ou que Deus não ama ela e ela sai. Mas eu me alegro com aqueles que buscam, tem um milagre na sua vida e muitas vezes está buscando, mas demora a chegar o milagre, mas chega, porque Deus, eu vou até ler com vocês, eu nem tinha colocado no meu sermão, mas vamos, no capítulo 7, no versículo 7, diz assim, uma do que o Senhor Jesus estava pregando no monte. Jesus incita a orar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate abrir-se-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Quer dizer, você como ser humano, se seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se seu filho lhe pedir, mãe, eu quero um peixe, você vai dar uma cobra? Não. Imagine Deus. Só que olha, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abre-se-lhe-á. Ele não está dizendo aqui, todo aquele que pedir qualquer coisa vai receber. Eu falei aqui a semana passada sobre a nossa oração estar alinhada com Deus. Deus vai nos dar aquilo que for para a nossa bênção. Você tem que pedir. Ele mandou a gente pedir. Você tem que pedir. Mas Ele vai dar aquilo que vai glorificar Ele, que vai ser bom para você. Se sua filha de 7 anos pedir para dirigir o carro, você vai deixar? Por quê? Ela vai bater e vai morrer, não é verdade? Então assim é Deus. Então como é que a gente vai saber se eu estou orando certo? Você tem que ver se o que você está pedindo vai glorificar a Deus. Esse leproso, ele pediu o quê? A cura dele. Glorificou a Deus, abençoou ele, a família dele. Amém? Então você não pode dizer, Deus não me responde. Você tem que ver o que você está pedindo, como você está pedindo. Você está pedindo, agora temos que pedir. Muitas vezes, minhas irmãs, a gente não sabe o que é bom para nós, né? A gente acha que aquilo ali, acontece muito com as jovens ou com os jovens. Ah, meu Senhor, quero casar com aquele ali, quero casar. Não, mas por que Deus não me responde? Por que Deus não me responde? Deus, não vai dar certo. Eu conheço aquela pessoa. Se tu casar com ela, tu vai ser infeliz. Estou usando isso só como exemplo, tá, gente? Não é história de ninguém, pelo amor de Deus. Então, Deus não dá, porque aquilo ali não vai ser bom para ela. Mas se ela não guarda a fé, se ela não perde a esperança em Deus, no que a gente falou, o que é que acontece? Deus não me ouve. Deus não me responde, Deus não me ama, não acontece nada na minha vida, vou sair da igreja. Ué, você está na igreja, você está vindo aqui, não é por Jesus, é pelas bênçãos? Nós temos que vir à igreja, minhas amadas, por Jesus Cristo, e as bênçãos vão nos seguir, amém? As bênçãos vão nos acompanhar. E aí é legítimo, como ele mesmo ensinou, orar e pedir, buscar. Mas em primeiro lugar, temos que adorá-lo. E adorar é, olha, vocês vão sair daqui, não vão esquecer. Adorar é o quê? Adorar a Deus é adorar pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele criou os céus e a terra, Ele nos formou. Isso é adoração. Amém? Ele creu em Jesus na sua onipotência. Eu falei nisso. Ele creu. Ele moveu a mão de Deus. A sua fé moveu a mão de Deus. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Qual é a sua lepra? O seu problema. A lepra que eu me refiro, o seu problema. Aquilo que aos seus olhos é impossível, que você, não é para você responder só para você mesmo, tá? Responde só para você mesmo.
Qual é esse problema? O que é que tem afligido você? O que é que você tem buscado de Deus, tem chorado, tem derramado suas lágrimas? Jesus tem uma resposta para você. Se você o adorar, se você crer que Ele pode, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Do jeito que Ele falou para o leproso: eu quero, fica limpo. Ele fala para você hoje: eu quero te abençoar, Maria. Eu quero te abençoar, Joana. Eu não sei o nome das irmãs. Eu quero te abençoar. Eu quero. Só não perca a esperança. Amém? Ele recebeu sua cura física, espiritual e emocional. Jesus faz a obra por completo, minhas irmãs. Ele não faz a obra pela metade. Ele faz a obra por completo. Porque aquele leproso, ele não estava só com problema na saúde dele, mas também com problema emocional. Por quê? Tinha que ficar afastado da família, tinha que ficar afastado de todo mundo, da sociedade. Ele vivia isolado, certamente com outros que também tinham a doença, mas isolado, afastado. Mas quando Jesus estendeu a mão para ele, quando você estende a mão para alguém, é para ou tocar nela, abraçar ela, né? Abraçar, não é? Não, Jesus tocou nele. Jesus tocou nele e isso, o milagre aconteceu e ele foi curado também emocionalmente. Porque imagina quanto tempo aquele homem não recebia um abraço ou um aperto de mão. Quanto tempo ele não sentia aquela compaixão, né? Compaixão e glória a Deus, que logo de quem? De Deus, de Jesus. Amém? Porque na verdade, minhas irmãs, nós não somos nada. Nós somos pó. Viemos do pó e vamos voltar para o pó. Mas o nosso Deus, Ele é onipotente. Amém? Ele é grande e Ele pode todas as coisas. O seu problema, o que você está passando, Ele pode resolver, Ele pode fazer o milagre acontecer. Porque na vida daquele homem, meu Deus do céu, se coloque agora, se imagine no lugar daquele homem. Difícil, né? Mas o Senhor tocou nele e disse: eu quero. Mas o que ele fez? Ele adorou a Deus, ele se aproximou de Deus, de Jesus, e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E ele teve a resposta. Amém? Ele teve a resposta. Quando você chega no seu limite, aí começa o de Deus. Porque nós, seres humanos, temos um limite, né? Mas o de Deus é infinito. Nosso Deus é infinito. Então não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, adore a Deus, busque a Deus, não largue a mão de Deus e Ele vai te honrar. Porque você que é mãe, você que não é mãe, mas você ama alguém da sua família, você quer o melhor. Imagina o nosso Deus para conosco. Ele quer o melhor. Mas muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Aí a gente acha que está demorando, a gente acha, mas Deus está trabalhando. Você não tem que perder a fé nem a esperança. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está cuidando de mim. Agora não perca a esperança. Amém? Não perca a fé. Vamos nos unir, vamos orar, vamos buscar, porque recebe quem busca. A porta se abre de quem bate. Então, toda quinta-feira nós estamos aqui orando. Eu sei que às vezes pode acontecer um imprevisto com uma, com outra, acontece, porque isso também pode acontecer comigo. Mas
Se esforce para estar aqui toda quinta-feira. Se esforce para vir aqui. Porque não é maravilhoso quando a gente vem aqui, quando a gente ora, quando a gente busca, a gente não se sente renovado, não sente nossas forças renovadas, né? Não se sente assim, não. Recebeu, como diz aí, um gás para continuar lutando. Então, e ouvir a voz de Deus. Porque você sabe que Jesus te ama, né? Mas quando a gente ouve, olha, Jesus te ama, a gente se sente mais fortalecido, não é verdade? Então nós estamos aqui para juntas, orar e ajudar uma outra, amém? Contem comigo para orar por vocês, contem comigo para pedir a Deus por vocês. Quem não fez ainda, porque eu peguei o nomezinho de quem estava aqui desde a primeira vez, colocar seu nome para me colocar no meu caderno de oração, faça hoje. Se você está aqui primeira vez, faça, coloque o seu nomezinho, ou de quem um problema, que todos os dias, mais de uma vez por dia, 3, 4, 5 vezes, a hora que eu me acordo, fica do lado do meu travesseiro, eu estou orando por vocês. Não percam a esperança. Amém? Não percam e vamos juntas buscar a Deus. Olha, gente, aquele que tem a Cristo é feliz de verdade, mesmo mediante as lutas e os problemas que passa, porque Jesus é a felicidade. Quem não tem Jesus no coração pode até ter momentos felizes, mas não é feliz de verdade. Porque a felicidade tem nome, é Jesus. E quando eu estou dizendo a felicidade é você ver a resposta da sua oração, é você ver o seu filho liberto, é você ver aquele parente curado, é você ver seu marido transformado, é você ver isso. Não é a felicidade? Você, poxa, meu Deus, Senhor, meu Deus, que alegria, obrigado por o Senhor fazer isso. Mas mesmo quando você passa pela tempestade, você sabe que Jesus está no barco, você continua feliz. Porque, minhas irmãs, eu não sei explicar em palavras muitas coisas que eu vivi, que eu passei. Porque assim, eu mesmo cheguei a me perguntar assim, será que eu estou bem mesmo, estou normal? Porque eu não sentia tristeza. Chorei quando soube e tudo mais, mas quando eu me centralizei na palavra de Deus e disse, Senhor, a minha vida está aqui, o Senhor vai fazer de mim o que o Senhor quiser, o Senhor que tem o controle sobre a minha vida. Então, eu vivi normal e segui, Senhor, se Tu quiser, Tu pode me purificar. Eu não vivi abatida. Por que você está triste? Tanto que quem não sabia, nem percebeu. Não é porque eu estava escondendo, porque essa felicidade estava dentro de mim. Mesmo você estando passando pela luta, pelo problema, se você tem Jesus dentro de você, você vai em frente. Você está entendendo? E eu quero que vocês tenham isso. Eu quero que vocês tenham essa presença dentro de vocês. Jesus disse que quem tiver sede, venha a Ele e beba. Que Ele tenha água que sacia a nossa sede, que mata a nossa sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Ele quem mata a nossa fome. É só em Jesus que a gente consegue estar saciado de verdade a nossa alma. Porque a nossa alma, o nosso espírito também precisa ser alimentado, tá? Não, a gente às vezes come, até come demais, engorda e tal. Mas esse alimento aí não alimenta a nossa alma, não alimenta, porque você acha que o ser humano aí fora, que ainda não conhece a Jesus, tem essa busca que nem ele sabe o que eles estão buscando. É fome de Deus, a alma tem fome de Deus. Ele nos criou com um lugarzinho que só pode ser preenchido por Ele, só cabe Ele. O ser humano fica tentando criar deuses, criar ídolos para preencher esse vazio, mas não preenche, minhas irmãs. Só Jesus preenche, só Ele preenche. Então vamos buscar a Ele e o mais Ele fará. Amém? Não percam a esperança. Não perca.